Deus, eu não falei com você hoje, né, pastor? Apóstolo, paz, isso é uma bênção, glória a Deus, aleluia, amém, queridos, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, obrigado, cheios do Espírito Santo, só assim, irmãos, nós vamos vencer, só assim, nós vamos receber a nossa coroa. Fala para o teu irmão, tem uma coroa preparada para você. Jesus falou isso, irmãos, ao que vencer, receberá a coroa da vida, amém? A vida eterna, amém, queridos? Glória a Deus. Você trouxe a sua Bíblia, sim ou não? Eu trouxe a minha hoje, aleluia, hoje eu vim preparado. Aí, pastor, hoje, e o inimigo está com medo hoje, vai sentir o peso da palavra. Depois, se você quiser sentir também, eu te empresto. Não dá nem para levantar direito. Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia? Vamos fazer esse ato profético em nome do Senhor Jesus. Seja ela no celular, seja ela no modo impresso. Levante para o alto e declare assim, em nome de Jesus: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Pode aplaudir ao Senhor, dá uma salva de palmas ao Senhor, glorifique ao Senhor, aleluia. Você está na casa do Pai, nós estamos no melhor lugar, como o apóstolo ministrou aqui. Deus, Ele preparou esse ambiente, Ele preparou esse lugar para nós, lugar de adoração, amém? Louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração, e aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração tem falado conosco, através da palavra. Jesus, como eu falei aqui, Ele tem uma coroa preparada para nós, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, amém? João capítulo 14, aleluia. A minha versão aqui, irmãos, é a versão King James, 1611, não sei se vai ter aí, mas eu vou ler nela, depois eu vou explicar porquê, tá? Que eu trouxe essa versão aqui, amém? Mas o contexto aí é o mesmo, se não tiver essa versão, que vocês vão acompanhar aí. Diz assim, João capítulo 14, verso 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar. Fala para o seu irmão, um lugar. Aleluia. O verso 3: e quando eu for e vos preparar um lugar, fala para o seu irmão, um lugar. Aleluia. E voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. E para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode tomar seu assento, pode tomar o seu lugar. Louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Irmãos, o Espírito Santo falou forte no meu coração sobre nós buscarmos mais do Senhor, sobre nós prevalecermos na presença do Senhor, porque nós estamos vivendo, irmãos, dias difíceis, nós estamos vivendo dias decisíveis, nós estamos vivendo dias de tribulação, e tudo isso que nós estamos vivendo, Jesus já tinha nos deixado aqui na palavra, Jesus já tinha nos orientado, Jesus já tinha nos alertado sobre o que nós enfrentaríamos. Então, irmãos, nós precisamos entender aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco, e nós estamos nessa campanha de busca pelo Espírito Santo. Não é por outro motivo, irmão, porque o Espírito Santo é o nosso amigo, o nosso ajudador. O Espírito Santo, Ele é aquele que nos fortalece,
é aquele que nos capacita para que a gente possa, irmão, vencer tudo aquilo que a gente tem que enfrentar nessa vida. Quem aqui não tem problema, irmão? Quem não tem problema? Levanta a mão, está 0 bala. Não tem problema nenhum, está tudo resolvido, tudo certo. Levanta a mão. E fica com a mão levantada assim. As crianças levantou. A Vitória e o Luca, ó. Quem levantou? A Vitória e o Luca levantam a mão. Olha só, irmãos. Mas todos nós temos problema, irmão. E como que a gente vence essas situações, essas questões? Quando nós temos o Espírito Santo. Quando nós conhecemos o Espírito Santo. Quando nós entendemos a forma que o Espírito Santo age. Como ele fala aos nossos corações, aos nossos ouvidos. Como ele conduz a nossa vida. Só assim nós iremos vencer. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, irmãos, esse texto, Jesus ele está dando um alerta aos discípulos, porque Jesus já sabia o que viria, ele já sabia por tudo aquilo que ele ia enfrentar, que ele ia passar. Aqui antes de Jesus ser entregue naquela cruz, para morrer por mim, por você, antes de Jesus ser sacrificado, como nós louvamos aqui, nós não conseguimos medir o valor que foi pago naquela cruz pelo meu e pelo teu pecado. É imensurável, irmão, não tem valor. Jesus entregar a vida dele para nos salvar. Nós, falhos, pecadores, Jesus vem e se entrega. E eu queria que você refletisse sobre isso agora, que você pensasse sobre isso agora, que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Jesus, através da Trindade, nós entendemos que Jesus, sendo Deus, Ele é Deus, é Jesus e é também o Espírito Santo. Através da Trindade, nós entendemos que Jesus, Deus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, sim ou não? Nós entendemos isso. Agora eu queria que você pensasse comigo, eu queria que você refletisse comigo, aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, aquilo que nós estamos vivendo, e que nós precisamos buscar mais e mais do Senhor, para que a gente seja encontrado dEle, como Ele falou nesse texto aqui, que a gente vai discorrer aqui. Jesus é Deus, amém? Glória a Deus. E Jesus veio e se entregou naquela cruz. Agora eu quero que você pense, eu quero mexer com você. Eu quero que você coloque aí o seu cérebro para pensar, para aquilo que o Espírito Santo fez comigo. Eu quero que Ele faça com todos nós aqui agora. Em nome de Jesus, amém? Jesus sendo Deus, irmãos. Ele se despiu da sua glória. Ele vem como Jesus. Ele nasce de um ventre humano. Ele vive as mesmas coisas que nós. Jesus, ele passa pelas mesmas coisas que nós, as mesmas provações que nós passamos. Lembra que eu falei aqui, quem não tem problema? Jesus teve problema na vida dele, na vida terrena. Ele teve que trabalhar. Quem aqui trabalha? Quem acorda cedo? Quem pega ônibus? Quem sai na chuva? Quem sai no sol? Jesus, a mesma coisa. Jesus tinha uma profissão. Jesus era carpinteiro. Ajudava lá o pai dele, lá o José. Jesus trabalhou, irmão. Jesus trabalhou duro, debaixo do sol. Trabalhou. Jesus é o nosso exemplo, irmão. Tudo que nós fazemos, Jesus ele fez. Ele fez. Jesus foi tentado no deserto, quem lembra? Jesus foi tentado. Jesus foi abandonado. Jesus foi traído. Jesus sentiu frio, sentiu fome, sentiu sede. Tudo que nós passamos, Jesus passou. Mas lembra que eu falei, Jesus é Deus. É o Criador. Jesus é o Criador.
Mas, irmão, ele se despiu da sua glória, se tornou um ser humano, e ele se entregou naquela cruz. Que amor é esse, irmão? Que amor é esse? Ele, sendo Deus, ele se entrega naquela cruz, irmão. Ele, criador de todas as coisas, agora ele vem para nos resgatar, ele vem para se entregar, mas para se entregar, para nos resgatar, ele se coloca para ser julgado pela criatura. O Criador, irmão, presta atenção nisso aqui. Se você não sair daqui hoje transformado, se você não sair daqui hoje crente em Cristo Jesus, pegando fogo, uma tocha viva, aleluia, aleluia, eu não sei mais o que Jesus vai ter que fazer por você. Sendo Deus, pastor, sendo Deus, ele se despiu da sua glória. Sendo Criador, ele se submeteu à criatura. Ele foi julgado pelos homens, pelo homem que ele criou, para poder salvar esse próprio homem que ele criou. Pensa nisso, irmão. Pensa nisso. Que amor é esse? Que preço que paga isso, irmão? Esse é Jesus. Esse é Deus, o nosso Pai, que nos ama. Que nos ama, irmão. Ele te ama. Fala para o seu irmão: Jesus te ama. Jesus te ama. O Criador se submete à criatura porque Ele nos ama. Ele nos ama. Aleluia, aleluia. E eu aqui nesse texto, irmão, e eu aqui conversando com o Espírito Santo, conversando com Jesus, irmão. E nós estamos aqui numa trilha de adoração. E eu falei lá na célula na terça-feira, eu falei: irmãos, nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus, na adoração, 24 horas, porque Jesus, Ele conhece o nosso coração, irmão. Ele conhece o meu, o teu coração. Ele nos criou, Ele nos formou. Ele te conhece por dentro e por fora. Quem te conhece é Ele. Eu não me conheço, Ele me conhece. A Bíblia diz isso: enganoso é o coração do homem. Tem situações que a gente às vezes se depara, que a gente não sabe como a gente vai reagir, mas Deus sabe. Deus sabe. Porque Ele é onisciente, Ele tem todo o conhecimento, Ele sabe como você vai reagir a determinadas situações, mas eu mesmo não sei. Eu mesmo não sei. Mas esse Deus, irmãos, se despiu da sua glória, se deixou ser julgado, ser sentenciado, ser humilhado, para nos salvar, para nos resgatar, para nos redimir, irmãos, para nos redimir. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como que está a sua vida, a sua casa, mas de uma coisa eu sei: nós temos um Pai. Nós temos um Pai, irmão. Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Quem é pai, quem é mãe entende isso, esse sentimento. O nosso Pai, sendo o Criador, soberano, Ele se submeteu a ser julgado pela criatura, para nos dar resgate, para nos dar restituição. Irmão, para nós não tinha mais jeito, irmão. Não tinha mais jeito. Ele fez isso porque não havia outro jeito. Quem está entendendo? Aleluia. Glória a Jesus.
E aí, irmãos, nós entramos aqui nesse texto. Jesus, ele sabia o que estava por vir. Logo mais adiante ele seria preso, ele seria julgado, ele seria crucificado e morto. Ele já sabia tudo. Mas ele, como o apóstolo ministrou aqui, ele levantou 12 discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Quem aqui é seguidor de Jesus? Então ele chama aqueles discípulos e ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ou seja, ele já estava preparando os seus discípulos, porque ele sabia o que viria, ele sabia o que iria acontecer com ele. Ele veio com um propósito, ele veio com uma missão. Assim como eu e assim como você, nós estamos aqui com um propósito e com uma missão. Olha para o seu irmão e fala: você tem um propósito e você tem uma missão. Nós não estamos aqui por acaso. Você não faz parte desse ministério, você não é um discípulo de Jesus por acaso. Você que está aí na sua casa, que está nos acompanhando nesta live, você não parou aqui por acaso, porque nós não servimos um Deus de acaso. Nós não fomos criados por um Deus de acaso. O nosso Deus é Deus de propósito, e tudo o que Ele faz é com um propósito. Como eu falei aqui, o soberano, o Criador, Ele se submeteu, Ele se despiu da sua glória, Ele se tornou um ser humano, e Ele se deixou ser julgado pela sua criatura, com um propósito. Propósito. O nosso Deus é Deus de propósito. E aí Jesus, ele vem alertar os seus discípulos: não turbe o vosso coração, não se preocupem pelo que vocês vão ver, pelo que vocês vão passar. Não se preocupem, creia em Deus, creia também em mim. Acredite nisso que eu vou te falar. Jesus está falando para os seus discípulos: creia em Deus, no Pai que me enviou, creia também em mim, creia no que eu vou te falar. Acredite, confie, confie. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como está a sua vida, mas Deus está falando com você, Jesus está falando com você. Confie, creia, creia, creia. Aleluia. Aí ele continua: na casa de meu pai há muitas mansões. E aí por que eu trouxe essa Bíblia? Essa daqui é a especial, eu só trago ela quando é especial. Aleluia, brincadeira. Essa daqui é a Bíblia de estudo, e ela é muito grande, é para carregar, mas só que por causa dessa tradução que fala sobre mansões, algumas outras traduções fala morada. E por causa dessa tradução eu quis usar essa Bíblia, porque se eu fosse dar um título a essa ministração, eu colocaria um título assim: lugar de honra. Fala para o seu irmão: lugar de honra. Glória a Jesus. E Deus usou muito a vida do nosso apóstolo, e usa sempre, né? E quando ele está ministrando aqui, eu gosto de prestar atenção nas ministrações dele. Eu aprendo muito quando ele está ministrando. A gente aprende com o discipulador, com o mestre. A gente tem que olhar e aprender. E ele falou o quê? Na hora da ministração: Deus preparou esse lugar especial, nossa casa de oração, nossa casa de adoração. E aqui é um lugar gostoso, maravilhoso. Eu sou suspeito, né, irmão? Porque eu nasci aqui, não cresci porque, né? Se eu falar eu cresci aqui, você vai rir de mim. Eu nasci aqui. Amém. E eu estou aqui. Glória a Deus. Amém, queridos? Mas olha só, lugar de honra. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Na casa de meu pai há muitas mansões.
Não é, linda? Na casa de meu pai há muitas mansões. Aleluia. Se não fosse assim, eu não teria dito. Presta atenção nisso aqui. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse, eu não diria. Jesus não ia mentir, irmão. Jesus não ia iludir os discípulos. Jesus não ia enganar os seus discípulos. Presta atenção nisso aqui. Lugar de honra. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Mas Jesus tem um lugar de honra para você. Jesus tem um lugar de honra, meu irmão. Aleluia. 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 Presta atenção nisso aqui, irmãos. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar. Aí, irmão, eu parei aí, apóstolo. Na casa de meu pai tem muitas mansões. Eu vou preparar um lugar, mamá. Aí eu fiquei. Se tem mansões e ele vai preparar para mim um lugar, que lugar é esse, irmão? Aí a minha cabeça, irmão, aí pronto, aí, igual o apóstolo fala, eu comecei a viajar na maionese, irmão. Oh, glória, aleluia. Aí eu comecei, pastor Marcelo Júnior, visualizar aquelas mansões que tem aqui nessa terra, né? Aquelas mansões. Pensa numa mansão aí, irmão. Quem já viu uma mansão? Quem já entrou numa mansão? Pensa numa mansão. Pense numa mansão. Pense. Uma mansão top das galáxias. Aquela que tem a piscina com borda infinita, com fundo transparente. Dentro do quarto. Quem já viu dessas aí? Eu nunca vi, eu estou só fantasiando aqui. Mas pensa nesses negócios aí que a gente vê na TV. Pensa nisso. Uma mansão, sim ou não? Uma mansão criada pelo homem. Bonita, né? Agora a mansão que tem lá, meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. A mansão que tem lá, meu irmão. A mansão que tem lá. A mansão que tem lá, irmão. Essas mansões que tem aqui na terra. Isso não passa nem perto. Não passa nem perto. E lá nessas mansões que existem, eu vou preparar um lugar. Aleluia. Irmão, aleluia, 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 aleluia. Eu falei, ô Espírito Santo, obrigado. Ô Espírito Santo, sexta-feira eu estou lá na igreja. Eu quero encher, eu quero fazer parte. Eu quero alcançar esse lugar especial, esse lugar de honra. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para nos conduzir para este lugar que Jesus foi preparar. Ele foi preparar um lugar de honra para você. Fala para o seu irmão de novo, você tem um lugar de honra. Mas fala com voz de profeta, fala, você tem um lugar de honra. Aleluia, glória a Deus. E Jesus fala assim no verso 3, e quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo. Aleluia, aleluia, aleluia. Acho que você não está entendendo, irmão. Você não está entendendo. Eu vou preparar um lugar e eu voltarei para te buscar. Mas não é para te buscar e te colocar lá no lugar e te largar lá, te abandonar lá. Não, eu vou vir te buscar para mim mesmo. Aleluia, oh glória, oh aleluia, aleluia, aleluia. Eu falei, Senhor, é agora, Senhor. Eu preciso mais e mais de Ti, porque eu sei que um dia o Senhor vai vir me buscar. Mas vai vir me buscar, irmão Jorge, não é para me deixar lá, irmão. Não é para me deixar lá. Ele vai vir nos buscar, irmão, para Ele mesmo. Sabe o que isso significa? Que você não é qualquer um. Sabe o que isso significa? Que você tem um valor. Nós temos um valor, irmão. Que esse Deus, esse Jesus,
se despiu da sua glória, desceu nessa terra, se fez carne, se deixou ser julgado e subjugado pela criatura, o Criador. Pensa nisso, irmão, coloque sua mente para pensar. O Criador se despiu da sua glória e se colocou sob julgamento da criatura, irmão. E ele falou assim: eu vou vir te buscar para mim mesmo, porque eu te amo. Eu te amo. E aonde eu estiver, eu quero que você esteja. Jesus anseia por você, meu irmão. Jesus anseia pela nossa presença, meu irmão. Jesus, ele tem prazer de estar conosco. Aleluia. Aleluia. E aí, meus irmãos, o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, aleluia. Lá no verso 16, se puder colocar aqui, por favor. Verso 16 diz assim, ó: e eu orarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo, que nos conduz, que nos fortalece. Irmão, não é fácil ser um discípulo de Jesus. Nos dias de hoje, naquela época também não era fácil. Nenhuma época é fácil. Cada época tem a sua dificuldade. Mas não é fácil. Não é, pastor? Ser discípulo de Jesus, irmão, é para os fortes. Olha para quem está do teu lado e fala: você é forte. Você está aqui hoje, irmão, você é forte. Você é forte. Tem um poder, tem uma força dentro de você. Nesse mesmo Evangelho de João, apóstolo João, capítulo 1, verso 12, a Bíblia diz assim: e ele veio para os seus, e os seus não os receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, ou de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Irmão, aquele que crê em Jesus, ele recebe um poder para se tornar filho de Deus. Então você é forte, tem um poder aí dentro. Tem um poder aí dentro. Você é forte. Você é forte. Porque para ser discípulo de Jesus precisa ser forte. Precisa ser forte, Edson. Precisa ser forte. E o Espírito Santo é quem nos fortalece. Por isso que nós estamos aqui. Nós estamos nessa busca pelo Espírito Santo. Nós vamos orar daqui a pouco. Você que está aí meio sem força, se prepara, que você vai receber força hoje em nome de Jesus. Você vai receber poder. Você vai receber uma imposição de mãos, irmão. Quando você receber essa imposição de mãos, você vai sentir o poder do Espírito Santo agindo na sua vida. O poder de Jesus agindo na sua vida. Porque Jesus, ele está levantando um grande exército. Aleluia. Ele está levantando um grande exército de discípulos que vão fazer a diferença nessa terra. Aleluia. Que vão fazer a diferença nessa terra. Aleluia. A palavra de Deus diz que, Senhor, aleluia, o mundo espera a manifestação dos filhos da luz. Quem são os filhos da luz? São os discípulos de Jesus. São aqueles que estão aqui. São aqueles que Jesus vai levantar para trazer luz sobre as trevas. Aleluia, 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 aleluia. Raia sure andarabasso de candarai, ricandarabasu de cori andalabachei. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus falou: você é luz, você é sal. Aleluia, 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 aleluia. Irmão, quando nós estamos na constante adoração, irmão, aleluia. Quando nós estamos na constante adoração, louvado seja Deus, nós estamos conectados com o Pai, nós estamos ligados na videira verdadeira, aleluia. Nós somos como se fosse aquele cara lá do Quarteto Fantástico. Como que é o nome dele?
o Tocha. Fala aí, apóstolo. O cara do Quarteto Fantástico lá. O Tocha, o cara que pega fogo. É, irmão Jorge. Irmão, quando nós estamos conectados. Mas o fogo, esse fogo, não é o fogo do fogão lá que queima. Não. É o fogo que traz luz para as trevas. Aleluia. Aleluia. Sabe quando a gente vai no cinema, que a gente vai pisando assim, as luzes vão se acendendo na escada, para você não trupicar lá e cair e pagar mó mico, igual quase que eu estou aqui, ó. Assim é o discípulo que está conectado, em constante adoração. Irmão, você vai andando, e a luz vai se acendendo, e aonde há treva, a luz vai chegando. Aonde a treva, a luz vai chegando. Aonde a treva, a luz vai chegando, dissipando toda a treva, dissipando toda a treva. Agora imagina você cheio do poder de Deus, na adoração constante, na adoração incessante, na adoração 24 horas. Você já acorda, você já sai do seu quarto, quando eu voltei do encontro era assim, pastor. Eu estou lá subindo para comprar pão na ladeira lá. Depois eu olhei para o lado assim, Senhor, será que eu estou ficando louco? E entrei na padaria marchando e falando em línguas. Porque quando você volta do encontro, irmão, você parece um Quarteto Fantástico. Aleluia. Quem já passou pelo encontro aí? Quem já foi cheio do Espírito Santo? O encontro está chegando, irmão. Você vai voltar um Quarteto Fantástico lá do encontro. Tocha humana. Em nome de Jesus. Mas, irmão, quando você está nessa conexão com Deus, aonde você chega, o ambiente muda. Porque chegou a luz em meio à treva. A nossa casa, o ambiente muda. Porque a luz está resplandecendo naquele lugar. O nosso trabalho, o ambiente muda. Aleluia, 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 aleluia. Aonde nós estudamos, na faculdade, o ambiente muda. Na escola, o ambiente muda. Irmão, na rua o ambiente muda. Aonde a luz chega, o ambiente muda. O ambiente muda. E o Espírito Santo, o Consolador das nossas vidas, o nosso amigo, o nosso ajudador, Ele está aqui. Ele está aqui. O apóstolo ministrou, Jesus está aqui. Porque Ele te ama. Ele tem lugar de honra. Jesus foi preparar um lugar de honra. Eu não sei se hoje você está vivendo em desonra. Eu não sei se hoje você está passando por uma situação de desonra. Mas não turbe o seu coração. Crê em Deus. Espera no Senhor. Confia nele. Busque mais. Busque mais do Espírito Santo. Irmão, quando você está cheio do Espírito Santo, meu querido, oh glória, aleluia. A minha esposa falou, você vai evangelizar, está chovendo. Falei, eu vou, eu já estou indo. Aleluia. Cheguei aqui, logo encontrei duas tochas, Donizete e a Márcia. Eu falei, eita glória, aleluia. Aonde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Eu falei, Márcia, dá a mão aqui, Donizete, dá a mão aqui. Vamos orar aqui que nós vamos ali ganhar umas almas ali, nós vamos evangelizar agora em nome de Jesus. E já saímos lá para fora lá, irmão, e a chuva vinha, a chuva voltava, e a gente estava lá evangelizando, falando do amor de Deus, manifestando o amor de Deus. Quando você está cheio do Espírito Santo, aleluia, a gente não pensa muito não, irmão, só vai. Só vai. Não pensa não, só vai. Aleluia. Por isso Jesus falou assim, ó: eu orarei ao Pai, e eles vos dará outro consolador. Por que outro consolador? Jesus estava consolando eles ali, mas eles não ficariam só. E Jesus envia o Espírito Santo, irmão. Atos capítulo 2 ali, quando Jesus
derrama do Espírito Santo sobre os discípulos, eles iniciam a igreja. A história você conhece, o princípio da igreja, a igreja primitiva, a igreja de Atos. E aí nunca mais o Espírito Santo parou. Ele está aqui, nos capacitando, nos levantando, porque a igreja não vai parar. Amém? A igreja não para. O reino sempre avança. Aleluia. E Jesus enviou o Espírito Santo. Versículo 17 diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Amém? O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo habita em você. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós estamos enfrentando dias difíceis, como eu falei, e virão dias mais difíceis ainda. Jesus falou: a tampa da chaleira vai subir, irmão. A tampa da chaleira vai subir. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aquele que tem o Espírito Santo, aquele que busca, aquele que está cheio. Irmão, a coisa vai ficar feia. Eu não quero te desanimar, mas eu sou presbiteriano e eu creio na palavra, e nós declaramos aqui: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E a Bíblia diz que no fim dos tempos os dias seriam encurtados, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. É o que a gente está vendo, e só vai crescer. Só vai crescer. Mas Jesus falou: não se preocupe, acalma o teu coração, creia em Deus, creia também em mim, porque tem lugar de honra para mim e para você na casa do Pai. Tem mansão preparada, e dentro dessas mansões há um lugar especial para você. Eu já estou aqui pensando: Senhor, eu quero estar lá na edícula, pastor, no fundo da mansão, eu quero estar lá na edícula. Mas eu estou imaginando assim: ô papai, aonde vai ser meu lugar dentro dessa mansão? Vai ser na cozinha? Vai ser na sala? Vai ser no quarto? Que lugar vai ser esse, irmão? Que lugar vai ser esse? Vai ser na frente da janela, onde eu vou olhar para o trono da glória de Deus? Onde vai ser esse lugar de honra? Dentro dessa mansão. Aleluia. Aleluia. Mas para isso, irmãos, nós temos que buscar do Espírito Santo. É isso que nós vamos fazer agora. É isso que nós vamos fazer. Se coloque em pé. Você que ainda não recebeu o dom do Espírito Santo, você que ainda não fala em línguas, você que precisa mais do Senhor, precisa mais de Deus, precisa do poder, precisa se encher, para poder vencer as dificuldades dessa vida que nós temos, todos nós temos, para não desistir, para não ficar pelo caminho. Irmão, eu não quero ficar pelo caminho, eu quero estar com o caminho. Quem está entendendo? Eu não quero ficar pelo caminho, eu quero estar com o caminho, porque Jesus é o caminho. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Então eu quero te convidar, você que quer mais de Deus, você que quer mais do Espírito Santo, nós vamos orar, nós vamos impor as mãos, nós vamos declarar isso, nós vamos buscar junto. A Bíblia diz que aquilo que nós ligarmos na terra é ligado no céu. Amém, queridos? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. O apóstolo ministrou aqui: aquele que é de Deus, aquele que é discípulo de Jesus, a oração dele é diferente. E nós vamos orar agora, e você vai sair daqui fortalecido, para você alcançar o lugar de honra que Jesus tem preparado para você. Amém? Glória a Deus.
Nós vamos orar? Nós vamos declarar isso? Em nome de Jesus? Aleluia! Louvado seja Deus. Se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Você que ora em línguas, começa a orar em línguas, começa a buscar ao Senhor. Se você quiser ficar de joelhos, sentado, em pé, eu não sei como que você vai buscar a Deus agora, mas eu sei que o Espírito Santo está aqui, e Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer nos fortalecer mais e mais, para que nós possamos alcançar o nosso lugar de honra, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Aleluia, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, Jesus, glória, 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 glória. Pode vir, vem aqui até o altar, encoste aqui no altar, louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus. Nós vamos começar a orar, e nós vamos impor a mão sobre vocês, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus,